Me chamo Glória, sou a professora de raciocínio lógico. Nós iremos corrigir a prova de vocês do 8º ano, tá certo? Vou ler a primeira questão. Ítalo tem uma calculadora que, além das teclas normais, possui mais duas teclas de atalho. A tecla jogo da velha, que multiplica o número por ele mesmo, e a tecla arroba, que tira a raiz quadrada do número. Vamos lá, por exemplo. Se teclarmos 5, seguido de jogo da velha, e depois teclarmos a tecla igual, o resultado será 25. E se teclarmos 9, seguido do arroba, e depois teclarmos a tecla igual, o resultado será 3. Assim, que resultado teremos se teclarmos 169, depois o arroba, depois hashtag, depois arroba, depois hashtag e depois igual? Qual o número que vai resultar? Vamos lá. Quando eu teco 169 e teco o arroba, vai tirar a raiz de 169, que é 13, tá certo? E depois eu teclar a hashtag, eu vou multiplicar o 13 por ele mesmo, que vai dar 169 de novo. Arroba, de novo, vou tirar a raiz de 169, que vai dar 13. E por fim, eu teco hashtag, que vai ficar 13 vezes 13. Então, vai voltar ao valor inicial, 169, letra C de casa. Vamos lá para 2. Fred, ele possui uma coleção de bolinhas de gude. Certa vez, resolveu arrumá-las em caixas do modo até completar um total de 100 caixas. Então, a gente já sabe que o total é 100 caixas. Quantas bolinhas de gude Fred possuía nesse dia? Então, a gente vai utilizar a soma de Gauss, né? Como eu expliquei para vocês quem era Gauss, como foi que ele descobriu essa soma, né? Ele tinha apenas aproximadamente 7 anos. Então, a gente vai pegar o primeiro termo, somar com o último termo e multiplicar com a quantidade de caixas e dividir por 2. Então, vamos lá. O primeiro termo é 1, o último termo é 100 e eu vou multiplicar pela quantidade de caixas, que é 100. O que foi que eu fiz aqui? Eu simplifiquei, eu dividi o 100 por 2, que deu 50. E aqui eu somei 1 mais 100, que deu 101. Então, a soma total vai ser 101 vezes 50, que vai dar 5.050, que é a letra C de casa. Aí na questão 3 tem uma sequência de 3 em 3 relógios. E se vocês notarem, o relógio de cima para o relógio de baixo, ele está adiantado 3 horas e 15 minutos. Então, vamos lá. No primeiro relógio é 1 hora. No segundo relógio, são 3h15. Então, no terceiro relógio, que é o relógio da interrogação, são que horas? São 7h30, letra B de bola. Vamos para 4, né, que é aqui, deu um pouquinho, só um pouquinho, viu? Só um pouquinho. Foi só para testar. Um pouquinho de trabalho, né? Eu botei uma expressão numérica lá e vamos lá. O que a gente vai fazer? A tia agrupou essa expressão de pares para a gente trabalhar melhor. O que a gente vai utilizar nessa questão? A gente vai colocar números em evidências, vamos utilizar simplificação, multiplicação, MMC e, por último, mais uma simplificação. Que foi que eu fiz? Eu repeti o 25 porque eu coloquei ele em evidência, tá certo? Repeti o 25, embaixo ficou essa multiplicação, em cima eu somei os dois números das pontas. Do mesmo modo eu fiz com as demais. E agora, eu somei todos os membros de cima, que são o numerador, tá aqui 50, 54 e 58. Tinha o que é esse 2, esse 12 aqui? Eu simplifiquei primeiro 50 por 25, que deu 2, e depois eu simplifiquei esse 2 por 24, que deu 12, tá certo? Por isso que aqui tem o 1 e aqui tem o 12. Do mesmo modo eu fiz com as demais. Simplifiquei esse por esse, que deu 2, e simplifiquei o 2 pelo 28, que deu 14, tá aqui, ó. E depois, tia, simplifiquei 28 por
ou 58 por 29, que deu 2, simplifiquei 2 por 28, que deu 14. E agora, o que foi que ficou? Ficou 12 vezes 26, 26 vezes 14, 14 vezes 30. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei 12 vezes 14 e 14 vezes 30, tá certo? O 26 eu não coloquei porque ele estava aparecendo duas vezes. O que foi que eu fiz agora? Multipliquei os denominadores. 12 vezes 14, 168. 14 vezes 30, 420. Como aqui é uma soma de denominadores diferentes, o que a gente tem que fazer? O famoso MMC. Eu tirei o MMC de 420 e 168, deu 840. E o que a gente faz? 840 dividido por 168, 5. 5 vezes 1, 5. 840 vezes 420, 2. 2 vezes 1, 2. E agora, eu repito o denominador e somo os numeradores. Dá 7 sobre 840. Tia, não tem essa opção na prova. Isso mesmo. Por quê? Porque eu tenho que simplificar pelo um divisor comum. No caso aqui é o 7. 7 dividido por 7, 1. 840 dividido por 7, 120. É a letra C. Vamos lá para a quinta questão. A quinta questão diz que o Odisseu está estudando potenciação e precisa achar entre as alternativas a seguir a expressão que corresponde à diferença. Quando falo em diferença é porque eu vou ter que subtrair. A diferença entre 9 elevado a 7 e 27 elevado a 4. Qual delas é a correta? O que iremos fazer? Tem aqui, ó, 9 elevado a 7, 27 elevado a 4. Eu vou transformar essa base e essa base em base 3. Então, 9 é 3 elevado a 2. E 27 é 3 elevado a 3. O que é isso aqui, tia? Potência de potência. Eu repito a base e vou multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes 7, 14. 3 vezes 4, 12. Vocês estão vendo que é 3 elevado a 14 menos 3 elevado a 12? Eu vou dizer que 3 elevado a 14 é a mesma coisa de 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 12. Como assim a mesma coisa? Multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Se eu somar os expoentes e repetir a base, vai dar a mesma coisa. E aqui eu coloquei 1 vezes 3 elevado a 12, porque não vai influenciar em nada, não vai mudar em nada. O que vai mudar é aqui no nosso cálculo. Então, vocês estão vendo que o 3 elevado a 12, ó, apareceu duas vezes. Então, eu vou colocar ele em evidência. Botei o 3 elevado a 12 em evidência. E esse 9, tia, saiu da onde? Daqui, ó, 3 elevado a 2. Então, botei o 3 elevado a 12 em evidência e botei o 9 menos o 1. Então, 9 menos 1, 8, vezes 3 elevado a 12. Item B de bola.